E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje a gente veio aqui com mais um episódio do Deprecast, com um assunto que vocês sempre pedem bastante pra gente aqui, que é relacionado aos concursos públicos. E dessa vez a gente veio falar um pouquinho sobre o concurso público, mais especificamente do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é um dos principais concursos aí para a nossa profissão. E eu acabei trazendo dois convidados super especiais aqui. O primeiro é o Humberto, que vocês já conhecem de longa data, pelo menos para quem já acompanhou os últimos Deprecasts. E o segundo é a Paula Casado, que foi minha colega de turma e passou recentemente aí nesse último concurso. E aí, Paula, tudo bom? Oi, Cute, tudo bem e você? Tudo certo. E aí, Humberto, tudo certo? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, pessoal? Bom, então, Paula, fala um pouquinho mais sobre você, como que foi a sua trajetória até aqui. Então, eu me formei na UEL em 2013, né, Cute, que a gente formou? Isso. 2013, formei junto com o Cute, com o Luiz. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, gente, eu não consigo falar Luiz. Era meu apelido de faculdade, por isso que a Paula me chama de Cute, mas tudo bem. Você acredita que hoje, até hoje na UEL ninguém mais me chama de Cute? Sério? Eu acho que umas 2 pessoas só me chamam. E eu não consigo te chamar de Luiz, desculpa. É que o pessoal já foi saindo, né, mas tudo bem. Vai. E bom, a gente se formou na UEL, né, em Londrina, em 2013. Eu tinha muita vontade de fazer residência, porque eu não sei como a maioria das pessoas sai. Eu saí completamente cru, assim, com muito conhecimento na cabeça, sem saber como aplicar, assim, completamente perdido. Mas fazer residência em qual área, Paula? O que você queria trabalhar? Você queria clínica de grandes, né? Clínica de grandes não, eu queria grandes animais. Reprodução, cirurgia e clínica. O meu sonho era passar na UEL, porque todas as áreas eram incluídas na residência, né? Todas essas 3 áreas. Uhum. Não consegui passar na UEL, aí foi aquele desespero. Aí eu queria passar na USP também, que eu tinha feito estágio lá, tinha gostado bastante. Quase passei, depois eu perdi a segunda prova, foi um desespero total. E acabou que passei em Botucatu. Daí em Botucatu as 3 áreas são divididas, né? Então eu passei na clínica de grandes. Foi muito bom, uma experiência que eu precisava passar, com toda certeza do mundo. Que também Botucatu é uma excelente faculdade, né? Sim, com certeza. Assim, eu costumo dizer que Deus foi me guiando de certa forma para os lugares onde eu tinha que estar, no lugar certo, na hora certa. Porque nunca nem pensei em botar o pé em Botucatu, nunca nem tinha feito estágio. E acabou que deu para passar lá. E realmente uma faculdade excelente, os professores são muito bons, aprendi demais. Mas assim, o que acontece? Lá, como é tudo dividido, eu gostava mais de equinos, né? E lá, a maioria das enfermidades que atingem equinos, que é claudicação, cólica, esse tipo de coisa, vai para cirurgia, vai para o setor de cirurgia. Então, na clínica, a gente recebia até mais ruminantes e equinos era mais assim, sinais neurológicos ou diarreia, alguma coisa assim. Mas a grande maioria dos equinos, na verdade, acabava indo para a cirurgia, né? Que é claudicação e cólica. E aí, acabou a residência, eu com uma carga muito maior de conhecimento, né, na prática, digamos assim, mas mesmo assim ainda não me sentia segura. Eu sou uma pessoa bem insegura, na verdade, nessa parte profissional. E eu ainda não me sentia segura. E eu gostava muito de reprodução também. Aí eu pensei comigo, falei, bom, eu já tenho uma carga boa de clínica, eu vou tentar entrar no mercado de trabalho. Meu sonho era trabalhar a campo, né? Com reprodução de equinos, né? Na verdade eu queria trabalhar com as 3 áreas. Clínica, cirurgia não, assim, naquela cirurgia, eu digo assim, a parte locomotor, assim, né? De cavalo, geralmente a gente aprende na parte cirúrgica e tal. Enfim, eu queria trabalhar com cavalo. Aí, o que eu pensei? Bom, eu vou começar a fazer uma pós em reprodução, que eu gosto também, para tentar me inserir mais no mercado de trabalho. Eu iria me inserir no mercado de trabalho com reprodução, e depois eu iria fazer as outras partes clínicas e cirurgias, enfim. Aí eu comecei a fazer uma pós e voltei a fazer estágio. Aí comecei a fazer estágio numa central de reprodução, lá em Boituva. Mas e como que funcionou esse estágio, assim, que acho que o pessoal vai ter dúvida? Você foi lá para acompanhar só, sem receber nada? Sem receber nada. Mas é que assim, foi na central de reprodução equina em Boituva, é muito bom lá, inclusive. Foi assim, quando eu tava acabando a residência, eu fui conversar com um dos professores da cirurgia, da reprodução lá em Botucatu, que é o Marco Alvarenga. E ele comentou comigo, falou, Paulo, por que você não tenta fazer estágio lá, tal, e começa a fazer a pós, e aí depois a gente conversa.
E aconteceu que ele meio que me ajudou a conseguir esse estágio lá, entendeu? Uhum. Ele conheceu o dono, ele tem vários contatos e tal. Ele me passou o contato do Orfeu, que era o dono lá, eu conversei com eles e fui. Era porque também lá eles mexem com árabe, e a estação reprodutiva de árabe não é igual às outras, a maioria das raças, ela se estende um pouco mais, né? Então, como já estava no fim da estação, ele me indicou a fazer lá. O que aconteceu? Na época, tinha acabado de fazer uma troca de veterinários lá. E essa veterinária que tinha saído, ela começou a trabalhar num outro Aras. E ela ficou sabendo que eu ia fazer estágio lá, e que eu já tinha feito residência e tal, e ela precisava de alguém para ajudar nesse outro Aras. Então, acabou que eu fiz 15 dias de estágio na SER, né, na Central de Equina de Reprodução, e fui convidada para trabalhar nesse Aras. Olha, só então, que tem o pessoal que baba na parte de equinos, hein? Então. Mas assim, fui convidada a trabalhar mais daquele jeito, né? Eu ia ser meio que residente do Aras, ela iria algumas vezes na semana para fazer as transferências de embriões, essas coisas mais importantes, digamos assim. Também não era uma coisa uau, não. Mas pra mim, que não tinha muita experiência de papação, assim, do básico mesmo, pra mim foi excelente também. Só que acabou que, assim, eram áreas bem complicadas. Assim, a trajetória quando a gente se forma é complicada, né, minha gente? Não sei se pra todo mundo, pra mim foi um pouco. Só um pouco, né, Humberto? É complicado, Luiz. Essa trajetória é bem árdua, né? Então você vai tomando umas na cabeça e você vai aprendendo e assim vai. Mas acho que acontece com todo mundo, sendo natural, né? Enfim, daí eu fui trabalhar lá nesse Aras. Acabou que não deu certo. Acabei ficando, sei lá, 4, 5 meses lá, porque era bem desgastante. Eu tinha que correr pasto para induzir ovulação de égua, trazer égua para outra veterinária palpar, tipo, emagrecia, coisa assim, tenso. O que não deixa de ser ruim, né? Não deixa de ser ruim. Pra mim foi bom também. Mas assim, é que o manejo do Aras era complicado, então acabou que não deu certo. Eu saí de lá e pensando, será que eu faço mestrado? Será que eu não faço? Voltei para Botucatu, conversei com mais uns professores. E nesse meio tempo, um colega nosso de faculdade, Felipe, sabe? O Felipe que mexia com grandes também, né? Isso. Uhum. Ele estava trabalhando numa fazenda em Itapetininga e tinha bastante gado de elite. E o cara lá tinha uns projetos meio diferentes de fazer cruzamentos, Nelore com Angus. E, assim, um projeto bem diferenciado. E ele precisava de alguém para ajudar na clínica desses animais, né? E aí o Felipe me chamou e eu aceitei, apesar de não ser o que eu, né, queria fazer, que era o que eu mais, né, era pra mexer com bovino. Eu falei, bom, é aquela coisa, né? Eu fui, assim, tudo que aparecia eu ia, entendeu? Sem nem pensar 2 vezes. Eu falava, tudo, na pior das hipóteses eu vou ganhar experiência, né? Então, enfim, aí fui trabalhar nesse lugar em Itapetininga. Lá eu fiquei quase 1 ano. Foi muito bom, aprendi muita coisa também, mas não era a área que eu queria. E aí começou a quase acabar aquela minha pós de reprodução que eu tinha feito, tava fazendo. Aí aquilo lá também já não tava me dando mais uma felicidade de ir na pós, porque eu não tava usando aquilo. Aí ficou aquela coisa, eu não tava feliz. Aí o meu pai conversou comigo, meus pais sempre conversaram muito comigo, sempre me ajudaram muito no que eu precisei nessa parte de profissional, acho que isso ajuda bastante também. Aí eles falaram, Paula, volta pra casa. Meu pai conhecia uma pessoa que tinha uma fábrica de ração, não é bem uma fábrica de ração, eles batiam sal mineral com proteinado, assim, sabe, não uma ração assim, peletizada, né? Tipo um sal proteinado para gato. E ele tava precisando de um responsável técnico. Então eu falei, vou voltar para casa e vou pensar no que eu quero na minha vida, vou trabalhar nesse lugar aí meio que achando que ia ser um horário comercial, tranquilo e tal. Ia dar tempo de eu pensar e resolver o que eu ia fazer. Entrei nesse lugar, aí não era nada do que eu pensava, eu tava trabalhando muito mais do que eu tinha pensado, ganhando de menos. Aí falei, não tá bom isso daqui. Aí comecei a pensar nisso e abri o concurso do Ministério. Aí chegou um dia até sair com a Mar e com a Lê, num sábado, assim, triste, sem saber o que fazer da minha vida de novo. Tipo, não tô gostando de ir lá, não sei o que eu vou fazer, aquela coisa, aquele drama, né? Uhum. Daí a Alessandra ainda falou assim, Paula do céu, larga esse negócio, o que você tá fazendo? Não, da pior das hipóteses você consegue, porque a Lê trabalha na Biovet, né? Então ela conhece mais dessa parte, não só de vendas, mas de talvez as pessoas... Eu nem conheço muito essa área, não vou nem falar porque eu não sei. Mas ela falou assim, qualquer coisa você consegue um trabalho em outro lugar, que você consegue tipo, visitar
propriedades, não só fazer vendas e tal, até que daí eu fico aquilo na cabeça. Né? Tipo, se eu não passasse no concurso, né? E a principal coisa era passar no concurso. Eu ia continuar trabalhando e estudando. A partir desse momento já colocou na tua cabeça, não, vou querer o concurso do mapa, que é a melhor oportunidade que tem, né? Isso, nesse dia, até esse sábado, eu estava assim, eu vou continuar trabalhando nesse lugar aqui e vou estudar. Só que eu sabia que eu não ia estudar a quantidade que eu precisava e assim, nesse dia eu falei, pronto, eu vou largar tudo e vou estudar para esse concurso. Porque no máximo ia dar 3, 4 meses de estudo. Uhum. E se nada desse certo, eu iria foi ver com a Lê que era esse negócio que ela falou que talvez eu conseguiria, que ia ganhar mais ou menos a mesma coisa, pelo menos eu ia estar fazendo uma coisa que eu gostava mais, que era ficar a campo e tal. Aí, larguei tudo. Isso é uma coisa que muitas pessoas não podem, eu tive o privilégio de poder fazer isso, meus pais me ajudarem, né? E me matar de estudar. Tipo, eu comecei a estudar, o edital do concurso já tinha saído, então assim, eu tive 2 meses até a primeira prova, para estudar, né, a primeira fase. Aí cancelou a primeira fase. Deu aquele rolo, né? Deu mais uma semana antes do concurso, não foi? Cancelaram a prova? Não, a gente não, foi no dia. Foi no dia? A gente foi ter. Por causa de prova em duplicidade, foi. Eles trocaram as folhas, foi ridículo. Meu, Brasil sendo Brasil, né? Foi, O pessoal viajou aqui de Londrina pra Curitiba pra poder fazer, pagou... Ninguém fez ressarcido, nem nada. Foi Muita assim, gente desistiu da segunda prova, porque já gastei o que eu nem tinha e... Pois é. Não, foi mancado, assim. E foi assim, nossa, eu saí desolada daquela prova, porque eu tinha sentido que eu tinha ido muito bem. Então, porque tava relativamente fácil a primeira prova. A segunda foi bem mais difícil. E na hora que eu saí, que eu vi todo mundo comentando, vai cancelar. Nossa, meu mundo caiu. Porque, né, querendo ou não, quando você estuda pra concurso, é aquela tensão, né? No dia da prova, eu quase não dormia os dias anteriores. Isso que eu nunca fiquei preocupada com prova. Mas foi tenso. Mas aí estamos aí, consegui passar. Não, então, assim, uma coisa que eu queria frisar aqui pros nossos ouvintes é que não é impossível, né? Porque a gente vê que com 2, 3 meses de antecedência, tudo bem que você meio que se dedicou integralmente ali, só pra isso, mas ainda assim, com 2, 3 meses, você conseguiu passar de estudo focado ali, você conseguiu passar nos concursos mais concorridos do Brasil, né? Sim, não, é possível, é completamente possível. Como que é a tua experiência em relação a isso, Humberto? Teus alunos e tudo mais? Gente, pra quem não sabe, o Humberto, ele trabalha num curso preparatório pro mapa, né? Até se você quiser falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho em relação a isso. Ô Luiz, então, pessoal, tudo bem? Só para colocar no contexto, algumas pessoas me conhecem, mas para aqueles que não, vamos lá, né? Eu sou médico veterinário de formação, me formei em 2009 pela UEMP. Depois eu fiz uma especialização em ciência avícola. Eu trabalhei desde 2011, então, na área de abatedouro frigorífico de frango. Em 2014, eu passei no mestrado da UEL, Ciência de Alimentos, e a minha trajetória vem sendo nessa área de alimentos, no segmento de abatedouro frigorífico. Atualmente, sou gerente de qualidade de uma abatedora em Minas Gerais. Luiz, eu tive a oportunidade, nesse concurso último do MAPA, ser convidado por um curso preparatório de Belo Horizonte, no qual eu lecionei as disciplinas da Portaria 210, tá? Que é a que rege abate de frango. Eu dei a da Portaria 368, que é sobre BPF, Boas Práticas de Fabricação, e sobre a Instrução Normativa 20, que é o controle de salmonela. Então, essas foram as 3 disciplinas que eu lecionei. O que eu posso dizer, é muito bacana ver a trajetória da Paula, porque, pelo que eu percebi, ela em pouco tempo decidiu tomar a decisão por estudar por conta própria. Você me corrija se eu estiver enganado, Paulo, mas eu acho que você estudou por conta própria, né? Foi isso? Mas eu comprei alguns cursinhos, fiz coach e tal. Tá. Teve uma ajuda aí. Um preparo, porque senão também você fica muito perdida, né? Pra estudar sozinha, assim. Eu falo que, assim, ô Luiz, muita gente tem que buscar a ferramenta que tem, né? Quem tem condições de pagar um preparatório, com certeza ele te conduz... ele está preparado para te conduzir à aprovação. Se você não tem condições de pagar um preparatório, que você busque ferramentas alternativas, como a Paula. Eu vou comprar um kit de estudo, eu vou buscar um vídeo na internet, sei lá, fazer um grupo de estudo. Né?
A lei seca mesmo, nesse concurso, foi muito importante também. Eu acho que se você estudasse pela lei seca, a gente fala lei seca, a legislação mesmo, né? Eu acho que... Achei que você tava falando da lei seca pra não beber. Nossa, não. Eu tô pensando nisso até agora. Eu nem sei. Eu já tava pensando na cerveja já. No coach eles falavam muito esse termo, né? Não sei se é utilizado. Estudar a lei seca. Mas, eu entendi. É porque o que acontece, Luiz? O concurso, eu que já trabalho junto, né? Eu lido com o mapa diariamente por causa do abatedouro. Todo abatedouro ele é regido por instruções normativas, portarias, resoluções, regulamentos, etc. Então, o que o Ministério da Agricultura ele deseja, né? Que o auditor fiscal que esteja entrando, ele esteja o mínimo de conhecimento possível daquilo que ele vai assumir a partir do momento da aprovação. Esse concurso, ele teve uma particularidade, porque assim, o mapa, se você estudar o histórico de cobranças de temas nos concursos, ele coloca muita sanidade, tá? Então, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, Programa Nacional de Sanidade Suína, etc. e tal. Então, Luiz, esse último concurso não teve nada de defesa, nada de sanidade. Foi Por quê? Porque bem nós focado para CIFES, né? Por quê? Porque nós vivemos uma particularidade em março de 2017, que foi a carne fraca. Tá? Então, assim, a partir do momento que deflagrou a operação da Polícia Federal da carne fraca, vários fiscais foram presos, e aí começou a questionar um pouco sobre a questão do Ministério da Agricultura, que precisava reformular algumas coisas, e solicitaram 300 vagas para veterinários em um concurso temporário e 300 vagas para o concurso de auditor fiscal, que é a vaga definitiva, né? O concurso temporário, ele vinha justamente para suprir uma demanda do Ministério com relação a alguns abatedouros na inspeção antemortem e a inspeção pós-mortem, que é operações exclusivas do Ministério da Agricultura, do CIF, né? E para os auditores assumirem alguns postos no Brasil. Então, o concurso todo, o edital, ele foi voltado para abate, e inclusive teve até a particularidade que nem bovinos caiu. Caiu suínos e frango, né? Como eu expliquei no início, eu fui o professor responsável pela parte de frango, tá? Então, eu só estou fazendo esse contexto porque para você se preparar, você tem que entender o edital também, né? O histórico do Ministério sempre foi cobrar defesa e a parte tecnológica e de inspeção. Nesse não. Por causa do contexto da carne fraca, teve todo um concurso voltado para CIFES, né? Bom, Luiz, o que eu posso falar sobre dicas, né, de preparo, eu tenho a seguinte opinião: 50% do candidato, ele tem que estar tranquilo. Não tem nada pior do que você estar super preparado para um concurso e você depositar toda a tua esperança, a tua vida ali e você ficar nervoso no momento da prova. É como se fosse um vestibular, né? É como se fosse qualquer outro concurso da vida. Você tem que estar relativamente, porque não é fácil, né? Sim. Mas você tem que estar relativamente tranquilo, porque essa tranquilidade ela te permite ter um raciocínio um pouco mais lógico para você poder fazer a prova. E outra coisa, Luiz, a lei é chata, né? Então, muitas vezes, na hora que você abre uma portaria 210 para estudar, você vê tanta palavrinha ali, tanta coisa que você fala assim, gente, eu não vou decorar isso aqui. Então, você tem que criar estratégias. Tem gente que pega uma folha ao maço. Eu prestei alguns concursos já do Ministério. Acho que teve um em 2014, se eu não me engano, e eu fiz esse de 2017, né, Paulo? Isso. Teve um em 2014 e um em 2017. Eu prestei esse. Eu confesso que eu fui melhor nesse de 2017, embora não tenha passado no definitivo. Eu fui aprovado no concurso temporário. Dos 300, eu passei, porém eu não assumi por ser temporário e eu já estar inserido no mercado de trabalho. Mas o que eu posso dizer? Você tem que ter estratégias. Toda vez que eu estudei, eu vou pegar uma folha ao maço. Eu quero entender como que é o fluxograma de abate de bovinos.
eu catava a portaria do meu lado e eu desenhava a chegada do animal, aonde que ele tem que ficar, ele tem que ficar na área de descanso, quanto tempo. Então você vai criando um fluxograma, né? E quando você olha para aquele fluxograma, aquela portaria ela se torna um pouco mais clara para você. E eu catava esses cartazes, eu colava nas paredes para eu acordar tomando café da manhã, olhando para aquilo, né? Tipo cursinho mesmo, né? É cursinho. E, assim, outras dicas é você fazer uns cartões, assim, aqueles cartões de leitura rápido, você colocar, por exemplo, Instrução Normativa 20. O que ela é? Controle de Salmonella SPP. Como que é o monitoramento? Então, são palavras-chave para você poder memorizar. Se você abrir a internet, você vai ver várias dicas de estudo para qualquer tipo de concurso. O concurso da Polícia Federal, o concurso da Receita Federal. E essas dicas de concurso, elas se aplicam para qualquer outro concurso, inclusive da veterinária, né? Porque o cérebro humano é o mesmo para todo mundo, né? Então, acho que a grande dica é isso. Ao invés de você pensar, é muito conteúdo, eu tenho que estudar muita coisa, é você criar estratégias para você otimizar seu tempo estudando de uma forma mais inteligente. Porém, nós temos a Paula aí, que é um exemplo de aprovação, que é bacana pelo mérito e esforço dela. Eu acho assim, o que eu posso contribuir com quem está ouvindo é isso, sabe, Luiz? Basicamente é criar estratégias para estudo e ter tranquilidade para realizar a prova. Como que foi esse seu preparo, Paula, durante esse preparo, na verdade mesmo? Então, assim como o Humberto falou, realmente, esse edital, ele foi muito focado, eu, na verdade, eu lia os editais anteriores e falava, é impossível estudar tudo isso daqui, é tipo, farmacologia, clínica, cirurgia... Aí põe um livro lá... Esse é tipo, meu Deus, a minha irmã estuda pra Receita Federal, né? Aí ela chegou pra mim, olha o tamanho desse seu edital, que absurdo, não sei o quê, porque o dela é gigante, né? Uhum. Só que eu falei, Marcela, não é assim, minha filha. Olha aqui, farmacologia, você pode pegar 3 livros de farmacologia, de clínica, você pode pegar vários, não é assim? Eles simplesmente colocaram numa palavra um negócio que é gigantesco, né? É que assim, só cortando a Paula, mas é que às vezes o nosso edital tá escrito assim, Decreto 9.013, que é o RISPOA. Só que são 500 artigos. Sim. Entendeu? Mas sabe o que eu achei, Humberto? Assim, olhando os editais antigos, eu tomei um susto. Eu falei, minha nossa. Porque eu nunca tinha estudado para concurso. Eu acho assim, antigamente não era a ESAF que fazia, né, a banca, nunca tinha sido a ESAF que tinha feito um concurso do Ministério da Agricultura. Não. Eram outras bancas, né? E assim, eu nunca tinha estudado. Então, eu olhava aqueles editais, para mim, eu achava um absurdo. Só que eu acho assim, quem já estudava e quem já havia feito provas e já tinha visto, provavelmente sabia que farmacologia clínica era o mínimo que ia cair, né? Assim como você que tem mais experiência, o Humberto que tem mais experiência falou, caía muita coisa de defesa e tal. Então as pessoas já sabiam mais ou menos. Eu não tinha noção nenhuma. Então esse edital que saiu, pra mim, me ajudou muito, porque ele foi muito específico. A hora que eu li o edital, eu pensei, nossa, é a minha chance mesmo. Por quê? Porque eles colocaram exatamente quais eram as legislações que eles iriam cobrar. Eles incluíram inglês e direito, que era um negócio que não tinha. Então, nesse momento, eu falei assim, igualei com as pessoas que já estavam estudando, porque eu tenho condição de estudar isso daqui nesse tempo. As pessoas não estavam estudando direito também, talvez tem pessoas que não tenham inglês. Então, esse foi o momento que eu falei assim, dá para estudar, entendeu? Porque antigamente, quando eu olhava os editais antigos, eu nunca tinha prestado, né? Mas antes eu olhava os editais antigos e falava, é muito conteúdo. A primeira coisa, na verdade, que eu nunca fiz concurso público assim, mas que eu vejo o pessoal que a galera não lê os editais, né? Então, quer prestar o concurso, mas vai lá e não lê o edital direito, sabe? Eu vejo isso muito com os editais de residência e de pós-graduação. O pessoal, Ô, Luiz, outra dica que a gente dá, porque assim, embora as bancas elas mudem de um concurso para o outro, o Ministério ele tem meio que um padrão de cobrança de alguns temas, entendeu? Sim. Então, o bacana é você fazer uma retrospectiva, o que o mapa mais cobrou nos últimos concursos. É que dessa vez, por exemplo, dessa vez não caiu defesa, mas se você pegar controle de tuberculose, febre aftosa e raiva, assim,
toda a prova do mapa cai, entendeu? Então, é interessante você olhar para isso. Sim, eu concordo. Então, só que assim, eu não tinha muito tempo para fazer esse estudo pregresso. Eu acho assim, quem já está... Assim, como eu disse, eu tive o privilégio de poder largar tudo e começar a estudar. A grande maioria dos colegas que eu vi que passou, eles já estudavam há mais tempo, né? Então, eles já tinham um know-how, assim, do que mais ou menos caía também, né? Para focar. Eu só acho que, assim, esse edital em si me ajudou muito porque ele foi específico, entendeu? Tanto para a CIFES, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, que é quem fica nos frigoríficos, né? E quanto tem inserido direito, esse tipo de coisa. Para mim, isso me ajudou, porque olhar uma frase farmacologia, ou olhar IN 23, portaria tal, para mim ficava mais fácil, entendeu? Tipo, beleza, eu tenho que comer essa legislação aqui, né? Então... É que como você não tem muito tempo, por isso que eu falei, né? Quem tem a oportunidade de pagar um preparatório, você ajuda a economizar um tempo que você não teria de ler o edital e falar assim, por onde eu começo? Né? Então é mais ou menos por isso que eu falei, você fazer uma retrospectiva, evidente que se você faltam 2 meses para a prova, você tem que pensar qual é a melhor estratégia. Só uma dúvida de leigo, assim. Eu nunca peguei uma prova do mapa para ver, mas eles cobram especificamente as legislações, tipo a nossa prova de deonto, Paulo. Segundo a portaria tal, artigo tal, nananana. A última prova, Luiz, ela foi, assim, muita pegadinha. Muita. A pessoa, ela teria que ter, assim, comido todas as INs, instruções normativas, portarias, porque, vou dar um exemplo, onde falava assim, tinha que ser no máximo de absorção 1,5 litro por carcaça. Aí ela colocou na prova 1 litro. Aí você falava assim, nossa, mas é 1 litro, é 1,5 litro, eu não lembro. Agora, para aquela pessoa que estudou, ela fala, não, eu sei quanto que é. A temperatura do pré-resfriamento de carcaça até 4 graus. Aí, você tá entendendo? Eles colocaram muito essa questão para a pessoa falar, não, eu engoli o RISPOA, eu comi a instrução normativa. Não foi... A banca que fez essa prova, ela é muito assim. A ESAF, ela tem essa linha de provas, ela muda uma palavra da legislação. Cada alternativa tem uma palavra de diferente da outra. E você tem que saber qual é a palavra certa, entendeu? Por exemplo, uma das questões que todo mundo ficou muito bravo foi uma que falava assim, que o certificado sanitário deveria ser assinado pelo auditor fiscal federal. No RISPOA está escrito o auditor... formado em medicina veterinária. Porque existem agrônomo, por exemplo, também pode ser fiscal federal. Então, só faltou a parte do formado em medicina veterinária. E aquela alternativa estava errada, entendeu? Então, a ESAF... errado, com certeza. E muita gente marcou. A ESAF tem esse estilo de prova. Então, quem está acostumado com a ESAF é o pessoal que faz para auditor da Receita Federal, né? A minha irmã fazia, então tive essa facilidade também, porque tinha uma pessoa na minha casa que estudava para a mesma banca, né? Cada banca... Eu até aproveito a sua deixa, só para eu não esquecer, porque é muito importante conhecer a banca. Acho que mais do que conhecer o edital, é conhecer o perfil da banca. Você pontuou uma coisa assim, que é muito, muito válido. Porque, essa banca nunca fez prova para auditor fiscal do mapa. Cata prova dessa banca para concurso de prefeitura, para médico veterinário, ou qualquer coisa que você conseguir achar na área de médico veterinário, estude o que ela cobra. Não tem nada de médico veterinário. Cata o que ela cobra na área de direito, que sempre cai igual para todos, né? E estuda, porque é isso mesmo, você vai entender o perfil da banca, como que ela cobra. Com certeza, isso é muito importante, eu percebi isso, é muito importante. Isso assim, todos os cursinhos, os coaches falavam isso, muito assim, você tem que entender como a banca cobra isso, português. Português também, a ESAF tem um perfil de formas de cobrar português, entendeu? Então assim, você tem que entender o perfil da banca, por isso que eu acho que é muito importante fazer exercícios também. Bom, então eu vou contar como foi, larguei tudo. No outro dia eu tinha que começar a estudar, nunca tinha estudado para concurso. Mas só fazendo um parênteses aqui para os ouvintes,
Gente, a Paula era uma das maiores crânios da turma, tá? Só pra deixar registrado isso aqui. Todo mundo tinha inveja das notas da Paula. Não, mas eu sempre... A minha mãe que fala, ela não sabe o que aconteceu com a Paula depois que ela entrou na faculdade. Porque eu era a pessoa que ficava de recuperação, que ela tinha que pagar professora particular, todas essas coisas. Nunca ia bem. É que eu acho que quando eu entrei na veterinária era uma coisa que eu realmente gostava de estudar, entende? E no concurso, não era que eu gostava muito de estudar aquilo, mas era uma coisa assim, é a chance da minha vida, assim, entendeu? Uhum. Praticamente isso. Porque meus pais sempre falavam, Paula, vai trabalhar, vai estudar pra concurso, vai estudar pra concurso. E eu, não quero, você é diferente. Porque na minha casa, meus pais foram, né, trabalharam no Banco do Brasil, então foram concursados. E a minha irmã trabalha no Ministério Público da União, então ela saiu da faculdade também, já passou no concurso. E meus pais são muito assim, né, o dinheiro cair todo mês, ter estabilidade. Assim, é estabilidade, mas assim, é complicado ser servidor público também, porque todo governo que troca, você não sabe muito bem o que vai acontecer com o seu cargo. Mas, com certeza, tem uma estabilidade maior, né? Não é tão fácil, assim, de mandar um servidor público embora. Sim. Mas, enfim. Então, aquilo lá eu coloquei como meta na minha vida, porque eu falei, já tentei outras coisas, já fazia 3 anos que eu tinha me formado e eu ainda não tinha falado, sabe? Comecei a perceber que talvez aquele campo de equinos não fosse aquela coisa que eu sonhava, que eu ia talvez trabalhar muito no sol e tal, e não ia ganhar tanto. Enfim, aquilo foi me... Então eu coloquei aquilo, tipo, é agora ou nunca, entendeu? O edital. Querendo ou não, ele foi reduzido e foi especificado quais eram as legislações que iam cair, inseriram direito, inseriram inglês, que eu acredito que não caía antes também. Então eu falei, bom, eu acho que dá. Então larguei tudo no outro dia, falei, tá, vou começar a estudar. Aí a minha irmã já estudava para Receita, como eu tinha dito. Ela fazia coaching, e o coaching dela era baseado na mesma banca que a minha. E eu sabia que os coachings do lugar que ela fazia, todos eram auditores da Receita Federal. Então conheciam muito bem a banca. Esse coaching que você fala era aquele coaching grupo, assim, que o pessoal vai lá e te dá dicas, como que... Então, chama coaching concurseiros, tá? Eles são... Eu acredito que eles são mais focados em cargos de auditoria mesmo, entendeu? Porque todos são auditores. E é assim, não é em grupo. Eles têm vários coachings, que são pessoas que já estudaram, já passaram em vários concursos. E aí você entra em contato com eles e eles te designam uma pessoa para ser o seu coach. Mas o coaching concurseiro tem toda uma... como é que eu posso dizer? Eles têm uma plataforma digital onde você coloca a quantidade de horas que você está estudando. Eles estão fazendo propaganda aqui, nem estou ganhando nada. Mas eles têm uma metodologia de estudo que eles te explicam como que faz para estudar. Então, assim, é um norte, digamos assim. Para mim, isso foi essencial, porque como eu nunca tinha estudado para concurso, eu tinha 2 meses, aquilo para mim foi muito bom, porque eles falaram assim, Paulo, então é assim, ó, seu edital, assim, a gente tem uma primeira conversa com o coach, ele fala quais são os melhores cursinhos que você pode comprar, aí ele pergunta quantas horas você pode estudar na semana. Então ele não te passa nada de conteúdo, ele passa o norte para você buscar esse conteúdo. Isso, não, nada de conteúdo ele me passava, até porque eles não eram veterinários, não tinham o menor conhecimento disso, eles tinham conhecimento da banca, de como ela cobrava. Entendi. Português, direito, agora veterinários não sabiam nada, entendeu? Eles te passavam os melhores para mim o que foi essencial, passar os melhores cursinhos, assim, que eles indicavam, né? Não melhor, mas assim, que eles indicavam, porque eu também não ia ter tempo de pesquisar isso. Eles montaram um cronograma para mim de estudos, de horas, né, estudadas de cada matéria, dependendo de quanto valia cada matéria e quantidade de matéria, entendeu? Uhum. E tinha essa plataforma que eu ia colocando as horas que eu estudei, querendo ou não, isso te faz se cobrar um pouco mais, né, das horas que você está estudando, você vai ser cobrado depois também. E eles faziam simulados também. Porque, como eu disse, apesar da banca ESAF, apesar de eles não terem conhecimento da veterinária, a ESAF tem esse perfil de trocar uma palavra simplesmente da lei seca, da legislação, e é isso, a alternativa está errada. Então, qualquer pessoa consegue fazer uma prova dessa, concorda? Sim. Meu Deus, me explica o que é essa lei seca, que eu tô até agora passando a bebida. É a portaria. É a legislação. Você pegar a portaria lá e estudar, entendeu? Risco decreto.
A lei seca que eu chamo isso, entendeu? Não é você pegar a aula do cursinho que explica a legislação. É a lei nua e crua, digamos assim. Isso, exatamente. Agora entendi a metáfora. Eu tenho isso na cabeça porque eles falavam muito isso, né? Tanto que no meu cronograma era lei seca. Eu tô pensando até agora na lei seca. Como é que beber e dirigir tem a ver com isso? Achei que eu tinha explicado. Então, é isso, é a legislação mesmo, assim, né? Não uma apostila do cursinho, é a lei mesmo. Então, pra mim foi muito bom isso, essas 3 coisas, né? E, como eu disse, os simulados que eles faziam, qualquer pessoa conseguia fazer, porque é só você pegar um artigo, por exemplo, do Rispo A e trocar uma palavra, entendeu? Ô, Luiz, tem até uma... Desculpa, Paula. Tem até uma palavra bonita pra lei seca, né? Eu diria que seria ipsis literis, né? Seria tal como está escrito, né? Exatamente. Porque em vez de você pegar outros artifícios, não, você cata ipsis literis, ela é impressa ali para estudar. Exatamente. Deve ser isso. Isso, é exatamente a lei mesmo, assim, aquele artigo especificamente como ele está escrito, não é nada assim, uma interpretação daquilo, não, é exatamente o que está escrito na lei, entendeu? Então, é um comentário, né? Não, é bem... Porque tem muita coisa na internet que é a lei comentada, né? Isso. Eu acho que a ISAF até faz isso para depois não ter muito recurso, entendeu? Não tem como a pessoa falar, não é um entendimento da lei que eu tô falando aqui, eu tô falando da lei em si, entendeu? Então, bom, enfim, então o coaching foi muito bom. Eu fiz um cursinho que chama Estratégia, como já tinha saído do edital, então você compra um combo, né, assim, de português, direito, que caiu, inglês, específicas, informática. Então, comprei esse combo, contratei o coach fez a quantidade de horas que eu ia estudar de cada matéria, então, obviamente que as específicas, elas valiam mais, depois vinha português, depois vinha direito, informática, acho que era isso. Então, as minhas horas do dia eram divididas, basicamente, estudando mais horas, tanto as apostilas do cursinho de específica, quanto a lei seca, né, que eu vou falar lei seca. Então, era assim, 1h40 de apostila, né, do cursinho, do estratégia. Aí depois, 1 hora de inglês. Aí depois, 1h40 de lei seca. Aí depois, mais 1 hora de informática. Era mais ou menos assim, dividido nos meus dias. Eu acho que isso é interessante, porque eu, na minha cabeça, que nunca tinha estudado de concurso, eu pensei assim, eu vou pegar português e vou, estudar tudo. Depois eu vou pegar lei seca e vou estudar tudo. Mas não tinha como eu fazer isso, e eu acho que isso não é interessante também, porque senão você foca num negócio e pode ser que vai chegando muito perto da prova e tem coisas que você nem começou a estudar ainda, entendeu? Então, eu acho que é interessante você ir mesclando um pouco de cada matérias. Eu não ia fazer isso se eu estivesse estudando sozinha. Eu achei isso uma dica relativamente interessante. Para quem tem pouco tempo, né? Para quem tem bastante tempo, pode até ser que compense, mas assim, mesmo assim eu ainda acho que é legal você ir vendo um pouquinho de cada coisa, até porque depois você vai ter que vir revisando e tal, né? A minha irmã também costuma estudar dessa forma, de ir estudando um pouco de cada coisa, até para não ficar muito maçante, né? Enjoar daquele assunto, né? Sim, então, eu me comprometi a estudar 60 horas semanais. Olha! E porque eu tinha muito pouco tempo, né, Cud? Então não tinha muito. Então, assim, eu tentava fazer 10 horas por dia e para poder folgar um dia na semana, né? Sim, completamente ficar um dia sem estudar. Às vezes dava, às vezes não dava. Às vezes eu tinha que estudar todos os dias. Mas e você fazia 10 horas direto? Como que era? Então, assim, 10 horas também a gente fala, eu cronometrava literalmente a quantidade de horas que eu estava estudando. Tipo, eu ia no banheiro, eu parava o cronômetro. Então, eram 10 horas líquidas de estudo, entendeu? Então, assim, eu começava às 6 da manhã, na verdade, e acabava 10 horas da noite, mas... Por quê? Porque parava pra almoçar. O que é maior ainda, na verdade, né? Porque eu imaginei que fosse, tipo, 10 horas bruto, porque se eu contar, por exemplo, eu pego pra estudar alguma coisa, se eu estudar, sentar 2 horas, eu estudei meia, porque as outras 1h30 eu fiquei divagando, olhando pra parede. Exatamente. Outra coisa, eu excluí Instagram, Facebook, tudo. Eu vi que você deu uma sumida mesmo. Então, é isso que eu tô falando, 10 horas líquida, entendeu? Porque líquida, tipo, realmente estudadas.
E é isso que você falou, de 2 horas às vezes que você fica, você estuda uma no máximo. Você sai, vai comer uma coisa, sai, vai fazer xixi, sai, vai. Então, era no cronômetro, entendeu? O coaching também indicou um site de questões, e isso era muito bom também, porque é bom para você conhecer a banca, assim como o Humberto falou, porque daí você sabe como aquela banca trabalha, como ela cobra as coisas. Então tem um site que chama Tech Concursos. E aí você vai lá e vai filtrando, né, as matérias, depois você filtra o assunto que você quer, a banca que você quer, então aí acaba saindo só questões da ESAP, por exemplo, de direito administrativo, entendeu? Isso é muito legal também. Então, assim, eu estudava, então, acabava estudando mais ou menos 10 horas por dia. As divisões das horas eram dessa forma, como eu falei. Eu estudava mais horas as coisas que valiam mais e menos horas as coisas que valiam menos, mas assim, todos os dias, não necessariamente estudava todas as matérias, mas, por exemplo, se hoje eu estudei informática e inglês, amanhã eu vou estudar, assim, específico em português eu estudava praticamente todos os dias, que era o que mais valia. Agora, direito, informática e inglês acabava sendo meio que dia sim, dia não, sabe? O dia que eu estudar inglês, então era mais ou menos assim. E mesmo com essa rotina de estudo, você conseguia ter momentos de lazer? Ai, putz. Olha, nesses 2 meses, assim, Foi hardcore ali. Foi, Mas assim, eu não tô dizendo... assim, eu tive... A maioria das pessoas que pensam em estudar em concurso, eu acho que não pode fazer o que eu fiz, né? Deixar pra última hora, você fala. Deixar pra última hora. E aí, assim, realmente, eu não tinha muitos momentos de lazer, nem nada. E sempre que eu saía, eu ficava naquela... Ai, meu Deus, será que eu não devia estar estudando? Sabe assim? Mas assim... No fim, eu saía. Tipo, de sábado eu me deixava sair, entendeu? Sim. Saía à noite e tal, às vezes ia num churrasco, alguma coisa assim. Mas todos os dias eu não fazia. Mas assim, eu acho que seria interessante, daria se eu quisesse pra fazer exercício, entendeu? Porque isso ficar sentado, meu joelho doía demais, sabe? Assim, só que como eu odeio fazer exercício, eu não ia. Mas eu aconselho, quem estuda fazer. Ô Luiz, até um comentário que eu faço é o seguinte, esse concurso do mapa, nós, veterinários, a gente só tem a infelicidade dele acontecer a cada eclipse solar, né? Porque, assim, não é frequente. Tudo bem, a gente teve 2014, 2017, mas não é normal ter um concurso próximo do outro. Se você for ver, já teve épocas do Ministério ficar, se eu não me engano, foi 7 ou 10 anos sem concurso. Né? Você nunca sabe, então, né, como vai aparecer. Assim, você vai passar uma vida estudando sem ter a certeza. Diferente quando você vê uma prova da Receita, uma prova da PF, e tá ali sempre abrindo. Então tem gente que fala, não, eu sou concurseiro, eu tenho condições de estudar, eu quero estudar, eu vou fazer. Faz. Agora, no nosso caso, e aí eu lanço até a pergunta para Paula, né? Por exemplo, e se ela não tivesse passado? Ela ia continuar estudando pro concurso? Provavelmente não. Não. Ela ia tocar a vida dela, entendeu? A dica que eu dou só porque a Paula falou assim, não façam como eu só acho assim, a gente tem só a infelicidade de não ter concurso toda hora, né? Então, o veterinário, muitas vezes, a minha dica, tá? Não deixe de estudar um pouco. Se o seu objetivo é passar no concurso do mapa, tem um hábito de estar assim, em contato com aquela, né? Eu vou estudar um pouco de Programa Nacional de Sanidade de qualquer coisa. Eu vou catar uma portaria do mapa de abate de suíno e vou dar uma lida, porque a hora que o concurso abrir o edital, você não está assim tão alheio ao que está acontecendo. Eu só acho que é um pouco impossível a gente estudar, igual a gente vê o pessoal da PF, da Receita estudar, porque a gente não sabe quando vai abrir o próximo concurso, né? Sim. Não, é isso que eu acho assim, não fazer como eu de, tipo, não ter nada de lazer e esperar, tipo, 2 meses pra se matar. Mas assim, eu acho assim, não tem como realmente, eu concordo com você. Se eu não tivesse passado, eu jamais ia ficar estudando desse jeito que eu tava, mas jamais. Eu acho assim, quem tem o objetivo deve ir de pouquinho estudando, assim como você falou, entendeu? E aí, realmente, quando sair o edital, aí sim você vai se matar. É que eu só passei pela fase do se matar, entendeu? Que eu acho que até faz parte. É que a veterinária não tem muito desse espírito, veterinário realmente concurseiro, né? Porque, igual você falou, se a gente pegar direito,
meu, você chuta uma morta pula 5 concursos de direito ali pra você fazer. Então, sempre tem. Tem muita coisa. Agora, veterinária não é nem sempre, assim, né? Agora, vamos falar assim, vírgula, né? Concurso que remunere bem. Exatamente. Né? Pra prefeitura aí, tem concurso da com rodo também, né? Aí você paga 1.500 salário de veterinário. Não, então eu acho assim, eu não tinha muitos momentos de lazer, mas eu acho assim, exercício era uma coisa que eu devia ter feito mais, eu acho que ajudaria, mas eu não gosto, então eu preferi me focar esses 2 meses realmente no estudo. Eu acho que quem vai estudando de pouquinho e tal, tem que ter vida, não tem como. Mas você sabe que tem até trabalho científico falando sobre a correlação da memória, da melhoria da memória com o exercício físico. Então, assim, então se você... É que a gente às vezes pensa assim, eu já passei por que você passou de estudar muito, é assim, nossa, mas o tempo que eu vou estar na academia lá, eu poderia estar estudando, né? Porque você fica tão noiado em querer estudar que às vezes você, sei lá, você nem quer sair de casa. Mas às vezes é um tempo perdido, né? Que você tá pensando na academia. Mas aí se você mudar o seu mindset, a sua forma de pensar, você vai ver que é um investimento. Às vezes é meia hora, 1 hora na academia, que a sua memória ela vai potencializar o grau de fixação do conteúdo, né? Então, concordo com a Paula. Tem que pensar mesmo na atividade. Eu deveria ter feito mais, assim, eu acho que... Ô, Paulo, até porque, querendo ou não, você vai desestressando, porque é uma carga de pressão muito grande também, que vai colocando na sua cabeça, sabe, assim? Eu nunca fui pessoa de ficar nervosa em prova, nunca. Nossa senhora, na primeira prova eu achei que eu ia morrer. Isso que eu ia perguntar agora, como que foi a prova pra você, assim, no então, dia exatamente? Assim. Tirando essa parte que não valeu a primeira prova. Não, então, foi assim, eu vou contar da primeira prova, porque foi a que eu fiquei mais nervosa. Outra coisa só que eu vou falar, o método de estudo até que o coaching, eles têm uma metodologia de estudo, né, e tal, de grifos, de ficar grifando. Eu não passei por toda a metodologia deles, porque eu tinha muito pouco tempo para estudar. Eles têm os grifos, primeiro de grafite, depois de não sei o que, assim, mas eu grifava só com caneta marca-texto. Era o que eu tinha de tempo, entendeu? Até o Humberto lá, de escrever e tal. Eu costumava escrever muito na faculdade, mas pelo tempo reduzido eu não pude estudar assim. Eu tive que aprender a estudar grifando, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E era desesperador, porque eu achava que eu não estava gravando nada, que eu estava estudando. Mas foi assim, então eu só grifava. Eu ia estudando as apostilas e grifando o que eu achava mais importante. 1 semana antes da prova, eu lia só os grifos. Então foi basicamente isso de estudo. Aí teve a primeira prova. Nossa, tava muito nervosa, muito assim. Até eu fui num psiquiatra e ele passou um atenolol, que chama, nem sei como é que é. Mas é um desses remédios. Pra ver se ficava mais calmo. Porque assim, 1 semana antes eu já tava assim, muito, muito, muito nervosa, sabe? Então a minha mãe falou, Paulo, pelo amor de Deus, vai morrer no dia da prova. Aí ele me passou esse negócio. Eu não sei se... Tem gente que toma às vezes pra apresentar trabalho, enfim. Eu não achei que valeu muito a pena pra mim, porque eu tava muito nervosa do mesmo jeito. Não fez muito efeito em mim. Assim, um dia antes eu não conseguia dormir. Foi tenso. Aí, mas assim, na hora que eu cheguei na prova, que eu vi que a primeira prova tava relativamente fácil, sabe? Eu olhei todas as questões e falei, vai ser tranquilo. Aí eu me acalmei. E aí fiz a prova, saí da prova. Aí, na verdade, sim, gente, o que aconteceu? A gente chegou na prova, tinha folhas trocadas, as provas, porque elas não estavam grampeadas, sabe assim, como se fosse várias folhas de almaço, sem grampear? Sim. Então tinha, sei lá, uma folha de almaço no meio de uma prova 3, tinha uma folha de almaço da prova 4, entendeu? E aí, o que aconteceu? Na hora lá, todo mundo trocou, foi meio ridículo, assim, eu até me senti... Eu nunca tinha feito concurso, né? Ainda pensei, nossa, mas um concurso federal foi meio assim, coleguinha aí, você tem a folha tal, da prova tal? Foi meio assim, na minha sala, pelo menos, foi assim. Depois que eu descobri que teve sala que chamaram a polícia e uma treta, assim. Mas na minha foi tranquilo, eu achei estranho você trocar a prova com o coleguinha, mas beleza. Depois de 20 minutos trocando prova, começaram a fazer a prova. Aí começamos a fazer a prova, eu olhei e falei, tá tranquilo. Foi, pá. Saí super feliz, que eu achava que eu tinha ido bem e tal, não sei o que. Aí começou, não, vai cancelar. Teve gente que chamou a polícia, não sei o que. Aí meu mundo caiu de novo. Não, meu Deus do céu, não é possível. Eu nunca faço concurso, a hora que resolve, né?
Aí realmente cancelou. Eu fiquei quase uma semana assim, de luto, de verdade. Tipo, putz, eu tinha realmente ido bem e, sabe, assim, foi difícil, mas beleza. Reerguemos, começamos a estudar de novo. Aí foi a segunda prova foi bem mais difícil. Eu não estava tão nervosa, na verdade, porque como a primeira prova eu tinha ficado muito nervosa e ela tinha sido relativamente tranquila, eu achei que a segunda ia ser a mesma coisa. E aí foi o contrário. Eu estava mais tranquila e no meio da prova eu comecei a ficar nervosa. Porque ela estava muito mais difícil. Porque era desse jeito que a gente comentou. Era a lei mesmo, trocando uma palavrinha ou outra. Então, assim, eu descartava 2 questões com muita certeza e ficava lá 3 alternativas, tipo, minha Nossa Senhora, o que é agora? Fiquei um pouco nervosa, saí da prova até mais triste, assim, falando, ai, não sei não, se deu, tal. Mas acabei indo relativamente... Fui bem, né? Eu passei bem para a segunda prova. Eu passei em 50, né? Assim, na colocação. Como que era a dividida das fases? A primeira fase era geral? Como que funcionava? Isso, a primeira fase caía português, direito administrativo, direito constitucional, ética pública, informática, inglês e específicas. A segunda fase caía só específica e era escrita, né? A primeira era de X, né? Entendi. É tipo um vestibular mesmo. Isso, a segunda fase era escrita. Aí, beleza, passei na primeira fase, comecei a estudar para a segunda fase. E acho que a gente acabou não comentando, vocês sabem qual que era a relação candidato-vaga? Então, não lembro. Chegaram tinha 19 mil inscritos, uma coisa assim. Porra, deixa eu fazer aqui, 19 Mas não mil. era, acabava acho que dando 60 por vaga, uma coisa assim, porque eram 300 vagas, né? Era bastante vaga. Dá 63 por vaga. Por isso que eu falei que é que o do Exército abre todo ano, né? Mas abre pouquíssimas vagas. Tipo, uma ou 2 vagas. Acaba sendo bem mais concorrido, né? Mas abre sempre, então... o Ministério, eu não sei, sabe? A gente teve um curso de formação, tá? O Fernando, que é o cara do Dipoá, que foi lá dar o curso pra gente, ele comentou que na época dele aconteceu mais ou menos a mesma coisa. De abrir várias vagas, também eu não lembro que concurso que ele passou. Foi 2001, não sei. Justamente por essa pressão internacional, na verdade. Teve a carne fraca e tal, mas geralmente se abre concurso porque os países importadores da carne, eles exigem, né, que tenham fiscais. E realmente o quadro de fiscais do Ministério é bem pequeno, assim, mesmo tendo... Principalmente a Europa. União Europeia é a que mais pega. E assim, tem muitas exigências, né? E assim, então... eu acho que a maioria dos concursos, quando abre, é assim, daquele jeito, tipo, não tem mais jeito, nós precisamos abrir, entendeu? O bom do Ministério é que, geralmente, quando abre assim, 100 vagas, né, 100 e poucos, a nossa foi, tipo, 300, então, eles esperam o máximo possível para conseguir abrir, mas daí, relativamente, abre bastante vaga, entendeu? Até uma coisa que eu queria deixar pro pessoal, que... tem muita gente que ouve, acompanha o VET da Depre e acompanha o Deprecast. Alguns deles, imagino, que estejam em formação, outros até formados, né? Ingressos ou não no mercado de trabalho. Então, 2 coisas que eu queria ponderar com relação a concurso é o seguinte: sobre você estar inserido naquela área. Eu posso dizer que existem coisas que ela atrapalha para o concurso, e existem coisas que ela te beneficia para o concurso. Quando você trabalha, você está inserido na área do mercado, existem coisas que ela é muito a favor e existem coisas que elas são contras. Eu acho que algumas atrapalham, outras beneficiam. Então eu vou falar no meu caso. Eu estou inserido no mercado de trabalho desde 2011. Para mim... existem coisas que para o concurso elas ajudam, outras não. Por exemplo, você pega o artigo 80 do RISPOA, ok? O artigo 80 do RISPOA fala: é proibido retornar às câmaras frigoríficas produtos que tenham permanecido fora da temperatura de conservação, etc., que eu também agora não lembro muito bem de cabeça. Mas esse artigo a gente trabalha muito com ele no dia a dia lá no abatedouro. Mas... um fiscal tem uma interpretação, o outro tem outra, e às vezes você vai conduzir na sua rotina de trabalho no dia a dia, tá? Mas o concurso, ele não quer saber disso. Então, a experiência prática nesse sentido, ela é ruim. Então, quando você vai estudar, você tem que pensar, não, o que o artigo 80 fala? Ele diz isso. Ok, pronto. Não vá com a sua interpretação prática, ok? Bom,
Por outro lado, o que beneficia? Quando você está inserido no contexto do mercado, você tem alguns palpites, algumas intuições que podem te ajudar. Quer um exemplo? Um dia antes do concurso, da prova discursiva, da última etapa, né, ali, o curso preparatório lá de BH, que eu sou professor, me convidou para fazer uma live com os alunos, para dar aquela última, sabe, aquele último retoque final. Ó, vocês que vieram até aqui, tal, lutando, estudando, Só vamos dar algumas que dicas. É o IFOP, né, Humberto? Isso, é o IFOP lá de Belo Horizonte. Então, assim, ô Luiz, o que aconteceu? Eu tinha uma intuição que eu fiquei pensando, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo, e eu falei, vou falar. Falei, alunos, amanhã a prova discursiva vai cair salmonela. E adivinha qual foi o tema que caiu? Caiu controle de salmonela. Nossa, teve uma enxurrada de alunos que escreveram pro IFOP falando, nossa, o professor acertou o tema e tal, não sei o quê. Poderia ter caído outra coisa? Poderia. Eu não tô na banca, eu não montei a prova, né? Mas por que eu falo que a prática, ela te ajuda? Porque eu que estava inserido em abatedouro frigorífico desde a carne fraca, né? Eu já sabia qual era a pressão internacional, o que estava acontecendo, o que estava vindo, o que a Europa estava cobrando, porque todo dia no meu e-mail chegava um memorando novo do mapa, um ofício circular do mapa, falando o que a Europa estava querendo, o que os países estavam pressionando o Brasil. Nesse contexto, a hora que eu olhei o edital e eles estavam pedindo para estudar a Instrução Normativa 20, que é o controle de salmonela, eu conversando com o IFOP, eu falei para eles, antes desse último dia, né, falei, ó, bate forte em salmonela, porque vai cair. Eu tenho a impressão que é isso que o mapa quer preparar quem está entrando, esteja preparado com o controle de salmonela, porque esses profissionais vão entrar em breve no mercado de trabalho e eles vão ter que estar assim, antenado do que está acontecendo, o que o Ministério exige a respeito dessa legislação. Então, eu acertei, né? Aí falei, legal, bacana. Então, essa que é um ponto de vista para quem ouve o VET, o Deprecast, do VET da Depre. Muitas vezes você ainda está estudando ou já está formado, lembre-se disso. Às vezes você já está trabalhando, não cometa o engano de achar que você, por estar naquela área, sabe tudo, né? Porque você precisa estudar, mas por outro lado, algumas coisas podem te dar uma intuição a respeito do que pode ser cobrado. Eu concordo plenamente. Eu não tinha a menor ideia, assim, do que ia cair. Uma coisa que foi muito legal do coaching também é que, assim, na segunda fase, eles não tinham conhecimento para conseguir fazer os simulados, né? Porque daí ficava mais complicado. Não era simplesmente mudar uma palavra da legislação, né? Como na parte objetiva. Então, o que eles fizeram? Tinha, sei lá, umas 20 pessoas que tinham passado para a segunda fase, veterinários, que estavam, né, estudando para a segunda fase. Então, cada coaching que estava com o seu aluno pediu para eles para fazer um tema. Então, eu fiz, todo mundo, o pessoal fez. Então, cada um treinou no tema do colega, entendeu? Isso foi muito bom. Eu acho que devia ter pessoas inseridas no mercado de trabalho, porque várias pessoas fizeram sobre o tema de salmonela. Então, tem até um colega meu que passou também, que tinha um amigo dele que tá até na UEL, eu não lembro o nome dele. Era o Zé, se eu não me engano, Zé do Leite, acho que foi o Zé do Leite que falou pra ele, eu acho que vai cair salmonela, tanto que ele se matou de estudar salmonela pra segunda fase. Mas ele acabou não comentando isso comigo, e eu achava que podia cair 1 milhão de outras coisas. Eu achava que ia cair, às vezes, destinação de carcaça, sabe? Assim, umas coisas mais práticas, eu achava. 2014 caiu, né? A respeito da destinação de carcaça bovina. Cistercose, né? Cistercose, Então, eu achava que podia ser alguma coisa assim mais prática e tal. Mas por quê? Porque tava eu, gente, completamente away do negócio de inspeção, entendeu? Nunca achei que eu ia mexer com isso na minha vida. Eu estudei o que tava lá na lei para passar no concurso, assim, entendeu? Nunca. Isso assim, como o Humberto falou, é bom, mas às vezes dificulta, porque você não tá acostumado com aquela rotina. Às vezes tem umas palavras lá que você não sabe nem o que é. Óculo. Óculo era uma coisa que eu ficava, o que é óculo, hein? Chute.
Eu ficava assim, o que é isso? Eu não conseguia visualizar, sabe? Porque... Por isso que, Paula, a gente lá no preparatório, nós fazemos muitas reuniões para chegar à conclusão de como que a gente vai abordar para o aluno. Então, sim, partimos do pressuposto que o meu aluno que está me ouvindo, porque é EAD, né? O meu aluno que está me ouvindo, ele é o cara que trabalhou a vida inteira com PET, mas ele quer trabalhar no Ministério da Agricultura e quer passar no concurso, né? Tem que partir desse pressuposto. Então, para mim, eu explicar, falar o Schiller, eu sei o que é Schiller, entendeu? Mas tem gente que não sabe. Eu, presente, não faço a menor ideia. Não sabe. É um tanque enorme de inox. É um tanque enorme de inox com água gelada que a carcaça resfria através de contato. E tem todo o abatedouro de frango, né? Só que, às vezes, o cara que está me ouvindo, se o cara vai explicar o que é Schiller, eu preciso explicar. Porque, no caso, igual a Paula, óculo, eu sei o que é óculo. Mas a hora que você cata... a hora que você cata a legislação para estudar pé direito, você lê tanto pé direito que às vezes a pessoa fala assim, o que é pé direito? E às vezes você tem que explicar, gente, pé direito é a coluna que vai da base do solo até o teto. Sim. E tem que ter altura mínima de 3 metros. Sim. Não, exatamente. Senão você surta, né? Isso foi uma dificuldade, assim. E como eu tinha também pouco tempo, eu não tinha tempo de ver videoaula. E videoaula, para mim, é muito mais fácil de adquirir. Tanto que português, chegou uma hora na apostila que eu falei, não tô entendendo mais nada do que eu tô lendo, eu vou ter que começar a ver aula. Mas assim, português, uma vantagem de videoaula é que hoje na internet, principalmente com esses cursinhos preparatórios, você consegue pôr lá 2 vezes e uma videoaula de 50 minutos você assistir em 20. Então, eu acho muito massa isso. Eu acabava assistindo as aulas de português assim, né, rápida. Só que se eu fosse ver aula de tudo, não ia dar tempo também, entendeu? Então eu preferi mais ler, e o que eu tinha dificuldade eu ia no vídeo aula, que eu preferia 1 milhão de vezes, né? E, gente, quais são as últimas dicas, assim, que vocês dão pro pessoal que quiser se preparar pro concurso do MAPA, eventualmente quando abrir um novo concurso, né? Ou para algum outro concurso federal que seja? Bom, eu tenho uma aqui, deixar uma mensagem final pro pessoal. Eu acho que a gente discutiu bastante coisa, deu para colocar a experiência da Paula, deu para colocar o meu ponto de vista a respeito do preparatório. Se o pessoal quiser que se discuta mais sobre isso, escreva pro VET. E a gente vai tentar pensar, talvez, por que não uma parte 2 aí, uma continuação. Com certeza. Ficamos abertos aos comentários. Agora, a minha dica final, alguém já ouviu falar de PNL, que é Programa de Neurolinguística, né? Isso está muito a ver com o modo com que a gente se relaciona e comunica com o mundo. Então, ora nós exteriorizamos nossos pensamentos, ora a gente... como uma esponja, a gente absorve todas as informações aí ao nosso redor, né? E existem 3 canais de comunicação, Luiz, que elas são básicas de todo ser humano. Você é visual, você é auditivo e você é sinestésico, tá? Existem até na internet, se você achar algumas... esses questionários para você preencher, porque em alguma dessas vias você prevalece a sua forma de comunicação. Então, eu, por exemplo, eu sou muito visual, muito. Como que eu aprendo? Eu aprendo muito olhando. Então, lembra que lá atrás eu falei que eu tinha que desenhar, eu catei um papel ao maço, uma cartolina, eu tive que desenhar um fluxograma. Por quê? Porque é essa forma que quando eu visualizo repetidas vezes, eu memorizo para poder fazer a prova. Agora, tem pessoas, vou dar um exemplo, a minha esposa, ela é muito auditiva. Ela é aquela pessoa que ela ouviu uma vez, ela jamais esquece. Eu acho que isso é um pouco inerente até de homem ser visual e mulher ser auditiva. Homem mas geralmente mais visual mesmo. Não é uma regra, tá? Mas assim, se você for notar, existe um padrão para isso. Então, o que me atrai quando eu estou assistindo uma aula? É o jeito que o professor fala? Não muito. Mas se tiver um slide muito bem montado, didático, que eu consiga entender o raciocínio, para mim, às vezes um vídeo, uma foto, um fluxograma, isso me faz
entender mais o conteúdo. Agora, a pessoa que é auditiva, ela se preocupa um pouco menos com o que ela está vendo. Ela fica prestando atenção nas palavras, como ela articula as palavras, entendeu? Então, você tem que entender o que você é. Porque se você não entender, vamos supor, eu sou visual, mas eu insisto em catar um vídeo na internet e ficar só ouvindo o vídeo. Eu, Humberto, tendo autoconhecimento, eu não vou estudar só ouvindo. Esse autoconhecimento, ele é muito importante. O sinestésico, né, que ficou aí pendente, como é que eu posso explicar? O sinestésico, ele está mais relacionado a aquilo que envolve coisas manuais, experimentar como o olfato, o gosto, o tato. Sabe aquela história que, eu só aprendo fazendo? Né? É mais nessa questão mesmo. Aquela pessoa que, quando você vai explicar, as analogias para ela ajudam muito. Por exemplo, tal coisa tem a consistência de um bíceps contraído. Isso para o sinestésico é ótimo, porque ele já sabe como é a textura de um bíceps contraído. Então, aquele aprendizado para ele é muito fundamental, né? Lembre-se, nós somos 3 canais, porque às vezes eu vou falando os 3 e falo, mas eu sou assim também. Mas eu assim, nós somos os 3. Mas existe uma via delas que ela é a que você mais se relaciona com o meio externo, né? Você, a partir do momento que você tem esse conhecimento, acho que torna um pouco mais fácil o seu estudo. Perfeito. E você, Paula, tem algumas últimas considerações para fazer para o pessoal? Dica adicional não tem, porque assim, eu realmente não sou uma pessoa concurseira, né? Eu estudei para esse concurso, mas eu acho que... um recado aí pra galera, uma palavra de incentivo. Olha, pra mim é a melhor carreira que eu... Eu acho que assim, existem perfis e perfis de pessoas. Pra mim, passar num concurso foi assim, a melhor coisa que eu poderia fazer. Pela estabilidade, sabe? Isso me dá segurança. Realmente é um salário muito bom. E eu não sei, eu costumo achar que é um trabalho muito importante, sabe? Eu me orgulho de estar fazendo o que eu faço, entendeu? De realmente cuidar da saúde pública, de não deixar que as pessoas ingiram alimentos com doenças e tudo mais. Então, eu acho que é uma carreira muito bonita. E eu acho que vale a pena, sim, tentar estudar, vai estudando de pouquinho, a gente não sabe quanto vai abrir, tenta manter uma vida, né, com lazer e tudo mais, e quando abrir o edital, aí tentar dar uma às vezes você vai estudando e aí quando abre o edital, você dá aquele gás, né, mas isso, pelo menos pra não conhecer a banca, conhecer a banca, aquelas dicas que a gente já comentou, mas eu acho que com certeza vale a pena, eu acho uma carreira muito, muito bonita. E queria agradecer, então, a presença tanto do Humberto quanto da Paula. A ideia, na verdade, Humberto, que você tinha até comentado, a minha ideia seria gravar vários programas desses, mostrando realmente o preparatório das pessoas para os diferentes concursos. Então, por exemplo, meu sonho é entrevistar alguém aqui que passou no concurso da Polícia Federal, que acha um concurso super legal também, né? Eu conheço um veterinário da Polícia Federal. Já se quiser emendar a gente já prepara pra semana que vem. Porque, quando eu vi o Instagram da Paula, depois eu vou deixar ali nos contatos, ali na descrição do vídeo, aliás, ela postou o distintivo da inspetora. Falei, cara, nessa hora você fala, porra, a Paulinha tá foda. Nossa, na hora que eu peguei aquele negócio foi um orgulho, meu Deus do céu. Não, imagina você pegar um da Polícia Federal, então. Falei, porra. Sim. É bacana, a veterinária, ela tem áreas bem bonitas, né, de se trabalhar. E aí a minha ideia é realmente gravar vários programas desses, inclusive gravar outro programa mais pra frente com a Paula e com outros convidados também, falando sobre o trabalho no Ministério, então o trabalho de inspetor federal. Sim, super inspetor legal. Que fala, né? Não tô comentando. Auditor fiscal. Auditor fiscal, tá bom. Auditor fiscal. Então, de um auditor fiscal e comentando sobre o dia a dia, justamente porque o pessoal tem muita dúvida e eu sei que, como criador de conteúdo, tanto no YouTube quanto aqui nos podcasts e tudo, pra mim, como eu sou de pequenos, falta muito essa parte. Então, trazer convidados como vocês, como o Humberto, como a Paula, eu acho que enriquece bastante esse conteúdo, sabe? Uma ideia que eu te dou é você seguir 2 frentes.
Uma é você poder desbravar um pouco mais sobre as atividades do auditor fiscal na prática ali do dia a dia, né? Uhum. Por exemplo, Paula, o que você faz? Qual que é o lugar que você está lotada? É um frigorífico de frango, de suíno? E aí tentar entender um pouco da rotina. E a outra é entrar na frente de concurso, porque, igual você viu, né, eu dando algumas dicas, sim, de repente pegar até algumas parcerias, de repente, para poder dar a dica para o pessoal. E aí é bacana seguir essa linha. É justamente essa ideia, porque concurso tem, assim, por mais que não sejam muitos, tem várias áreas, né? Então, igual eu falei, tem mapa, tem igual do Exército, tem a da Polícia Federal. Eu tenho uma colega na Vigilância Sanitária Estadual do Paraná, e é veterinária. Sim, e, super assim, bacana também. É estadual, né? Então, assim, ela tá bem e tal. É bacana entrando em outras frentes. Sim, eu concordo. Eu queria agradecer também, né, o convite do CUT. Eu acho que é bacana, assim, voltar aqui para falar sobre a carreira em si, porque eu, assim, já estou dentro, conheço uma parte, né, das atribuições dos auditores fiscais, mas existem várias outras áreas que eles podem atuar e tal. Então, eu acho que é interessante as outras pessoas saberem também, mas o que um auditor fiscal faz, né? Uhum. Eu passo bacana. Vamos supor, você pegar um auditor fiscal que trabalha em aeroporto, na Vigiagro. Exatamente. É completamente diferente, né? Então, pessoas que trabalham no CIPOAS, que analisam as plantas, por exemplo, também é diferente. Então, tem tudo que faz as instruções dos autos de infração. Então, tem todas essas áreas que dá para atuar, assim, né? Que a gente nem imagina, às vezes, né? Então, sim, é legal. Mas aí eu preciso estar um pouco mais de tempo no serviço para vir aqui falar com categoria sobre isso. Não, com certeza. Mas a vantagem é que você é solícita, né? Porque, assim, às vezes você tem gente que é experiente, mas talvez não está disposto a falar. Sim. Não, com certeza. É muito legal, porque eu acho legal esse conteúdo que o CUT passa, porque eu não sei, é que assim, quando a gente tá na faculdade, pelo menos, eu acho que se eu tivesse um VET da DEPRE, eu acho que seria mais interessante de acompanhar a página, porque tem outras coisas que não só, que é, porque senão antes você tinha que pegar um artigo, alguma revista pra ver, né, sei lá, quais revista do CRMV. Umas coisas chatas, né, tipo, não vou ler isso jamais, sabe, assim. Então, eu concordo que eu saí da faculdade bem assim, tipo, eu quero isso daqui, mas eu não faço a menor ideia, entendeu? Se é isso mesmo que é a realidade, né? Então, eu acho muito interessante ouvir pessoas que estão realmente nas áreas para saber realmente o que espera, né? Eu acho que é muito interessante. Ô, Luiz, deixa meu Instagram também, viu? Vocês querem deixar os contatos, falar aqui pro pessoal os contatos e aí depois eu deixo na descrição do podcast também. O meu é Beto... Não, o meu é Beto Medvet. Beto Medvet. O pessoal que quiser me adicionar lá, eu falo algumas coisas da minha rotina do dia a dia, do trabalho, mas também minhas viagens lá a gente coloca. Beleza. E o seu, Paula? O meu é Paula_casado. Mas assim, falar pra vocês, eu não faço muitas coisas no meu Instagram, não. Não sei se vai acrescentar. Assim, não, mas às vezes só mandar mensagem, tirar dúvida. Sim, com certeza. Se quiser tirar dúvida, alguma coisa. Estamos aí, pode adicionar. Beleza, então, gente. Muito obrigado mais uma vez. A gente encerra esse podcast. E se vocês tiverem dúvidas, também quiserem encaminhar por e-mail pra gente, pelo e-mail contato@vetdadepre.com.br, eu encaminho ou pro Humberto ou pra Paula e a gente acaba respondendo. É isso aí e até a próxima, galera. Tchau. Valeu. Obrigada. Pressure.